Estamos de volta com o SBT AgroShow. Pascoal, vamos lá, uma pergunta bem interessante para você. Aquele produtor que está menos capitalizado, da diferença do produtor que está bem capitalizado hoje, porque nós estamos passando várias dificuldades aí em termos de margem para o setor, né? O que está diferenciando esses dois caras em relação à produtividade hoje? Perfeito. Giba, o que a gente observa? Olhando assim, o produtor que já vem tendo bons resultados e esse produtor que a gente fala que é o produtor de resgate, né? Eu trago uma métrica que é o seguinte, o produtor que hoje não faz 200 sacos, que é o produtor que não está conseguindo ter uma rentabilidade muito boa, a gente demora a média de 3 anos para resgatar esse cliente. Onde a gente buscar corrigir os gargalos, entender quais são as deficiências para a gente conseguir melhorar as métricas de produção. Um ponto-chave, o safrinha. Hoje, pensando no sistema soja-milho, o milho, eu acho que já faz 2, 3 anos aí, que é a cultura que tem maior rentabilidade. E o produtor não olhava dessa forma. Então, o produtor que observou que o safrinha hoje entrega uma boa rentabilidade, se você olhar ali pacotes de 70 a 80 sacos de investimento, com 15 aí de gasto de operação, produções de 140, 150 sacos, você vê a rentabilidade de pelo menos 40, 60 sacos de margem. Num 2 para 1, assim, dá mais dinheiro que a cultura da soja. Então o produtor começou a observar isso, começou a investir mais no safrinha, a rentabilidade dele sobe e, consequentemente, ele produz mais soja. Então, produzir bem milho é extremamente estratégico. Então, muitos produtores não tinham essa cultura de investir bem no safrinha, porque se for pegar historicamente, o milho não foi sempre favorável, né? Então, mas hoje a gente observa o quê? O milho, ele é essencial para o sucesso do agricultor. Ele tem que produzir bem milho. E para produzir bem milho, Giba, tem um detalhe, precisa de janela. E janela é ligado totalmente à operação. Se você planta até máximo 20 de outubro, você consegue ter um potencial muito bem estabelecido de soja. Depois do dia 10 de outubro, Giba, se você contar de 10 de outubro a 20 de outubro a 20 de novembro, colocar um mês fora da janela, você tem perca de quase 10 sacos. Se você joga mais 30 dias para dezembro, você tem perca de mais de 20 sacos. Então você pega históricos de produção que a gente mapeou de alguns produtores das últimas, por exemplo, 6 safras, você pega o gráfico, até 20 de outubro, a produção lá em cima. Você sai do dia 20, a produção ela vai despencando. Então, às vezes, produtores que a gente recupera o índice de produção, é só corrigir no janela. Plantar rápido, ajustar maquinário, resolve, assim, muda a vida da fazenda. E aí você ganha o milho, porque o safrinha, plantado até 10 de fevereiro e 20 de fevereiro, você tem um índice de produção do milho muito bem estável, muito bem estabilizado, altas médias de produção. Agora, saiu do dia 20, você já entra numa janela de risco, que algumas regiões não permite. Então, acaba que esse produtor, ele sabotou a janela do soja, porque plantou tarde, e ele prejudicou totalmente o safrinha. Então, esse produtor hoje, pensando que está tendo boa rentabilidade e o que não está conseguindo acertar muito, é esse cara que entendeu a janela do Mato Grosso, esse cara produtor que vem produzindo muito milho, que ele acertou o safrinha. Você pega 3 anos de safrinha que a gente teve condições de produzir, onde esse produtor vem acertando, esse produtor está capitalizado, ele tá mais estruturado. Eu sei que o cenário não é bom, principalmente soja não está sobrando, a gente sabe disso, a rentabilidade está no safrinha, mas pensa, o produtor que está no 150, está apertado. Mas e quem está colhendo 120? Está mais apertado. Está mais apertado ainda. Então a gente não tem opção, a gente precisa produzir safrinha. Tem que ter rentabilidade. Então no momento, hoje, o safrinha é essencial na minha visão. As duas principais culturas da região é soja e milho. Eu queria que você colocasse hoje, dentro dessas pressões de doenças e na cultura da soja e na cultura do milho, quais são os principais desafios para o produtor rural em relação a essas pressões na cultura da soja e do milho? Vamos lá, vamos começar pela cultura da soja então, Gibi, depois a gente vai para o milho. Na soja, hoje, quais são as principais doenças hoje que predominam na região? Mancha-alvo, é uma doença que ela tem uma pressão muito grande. Cercóspora, antracnose, as DFCs em si. Mas se você pensar em mancha-alvo e cercóspora, as doenças que têm maior pressão aqui na região. Agora, a podridão de grão, ela é muito pontual. Não significa que ela vai dar todo ano. Então você tem regiões, por exemplo, que tem muita característica de ter a pressão. Por exemplo, você vai em Alta Floresta, onde eu tenho um polo de pesquisa, e eu for, por exemplo, para Nova Mutum, a pressão de diferença é totalmente diferente. Então tem regiões que já tem um histórico. Então para essa região, o produtor, às vezes ele já vai ter que se estruturar um pouco melhor para aquela pressão de doença em específico.
que é muito característica. Mas basicamente são essas as doenças que incidem um pouco mais, um pouco menos. Aí depende, por exemplo, do cultivar, se o produtor vai plantar o limpo. A limpo tem um baita teto de produção, porém, ela é um pouco mais sensível à doença. Ah, Pascoal, vou plantar uma Dom Mário 74K75. Ela tem menor pressão de doença, mas ela não tem um teto de produção tão elevado. Então hoje, quando você vai montar uma programação de cultivar, você já escolhe o material que tem maior pressão, planta cedo, porque ele fica menos exposto. Depois você trabalha com um material que tem menor teto, mas uma melhor tolerância. Então você consegue desenhar nos cenários, na recomendação de cultivares, para o produtor ficar um pouco menos exposto. Mas aí sempre fica aquela pergunta, né? O produtor às vezes vem me cobrar. Pascoal, você falou para mim colocar o material para não dar podridão, não deu, tá tudo certo. Mas deu 10 sacos a menos que o limpo, porque o limpo, mesmo dando podridão, tudo, ela deu 10 sacos a mais. Então aí tem isso. Então a gente acaba mensurando o risco, às vezes abre um pouco mais para o material que tem uma maior sensibilidade, mas sabendo que ele tem uma tendência de entregar uma maior produção. Agora para o milho, né? Fiquei devendo essa resposta. Tá me devendo do milho. A do milho é muito interessante, Giba. Milho é assim, ó, na minha visão, é a doença que mais responde a um bom controle, ao bom controle fitossanitário. Então, pensando nas doenças do milho aqui, basicamente bipolares e diplóides são as doenças que mais predominam aqui. E a gente tem um problema grande, por exemplo, da diplóide, que dá a podridão de grãos, a Stenocarpella macróspora. E o que acontece nessa situação, Giba? Está muito ligado a dois processos. Fungicida no milho é muito rápido. Então você tem que começar a primeira aplicação com 20 dias de plantado, 33 dias de plantado e pré-pendoamento. Então para você fazer 3 aplicações, você precisa estar muito bem estruturado. Então o produtor conseguiu acertar essas 3 aplicações e depois fez uma aplicação pós-pendoamento ali, depois de VT, ele conseguiu fazer uma boa programação de fungicida. Então ele conseguiu segurar o quê? Bipolares, que é a doença que predomina muito cedo, e fez um bom controle para diplóide, que são as doenças que mais predominam. Mas hoje a dificuldade do produtor é conseguir fazer esses times de aplicação tudo dentro da mesma janela. Então o produtor que consegue acertar com boas ferramentas, que hoje chegou a era das carboxamidas no milho, que a gente consegue ter um incremento de 8 a 14 sacos a mais do que um programa de Distribomix, hoje a gente conseguiu elevar esse programa de produção. E uma pergunta muito, assim, uma visão muito clara, né? No soja a gente faz 5 aplicações, no milho faz 3. No passado fazia 2 ou 1. Mas hoje a terceira aplicação ela é feita com 45 dias a 48 dias, que é o VT, né, Giba? E o que acontece? A quarta aplicação ela entra com 60. E eu falo que não tem 40% dos produtores que faz a quarta aplicação. Então, basicamente, o produtor protege o milho até 50, 60 dias. O restante os 80 dias, 60, 80 dias do milho, não tem proteção nenhuma. Então, no Mato Grosso, a quantidade de chuva que tem aplicações que respondem até 20 sacos, 30 sacos às vezes, essa quarta aplicação. Então o produtor começou a entender, opa, o milho, lembra que eu falei? Primeira safra, em rentabilidade é mais que a soja, essa aplicação agrega bem e o produtor passou a fazer. Então, ele fazendo essa aplicação, ele melhora o controle de doença e a gente consegue elevar o teto de produção. Bacana demais. Vou trazer um ponto relevante nessa questão da semente, porque eu queria a sua opinião, né? Porque a gente tem elevado muito, né? Como você tem colocado, teto produtivo das variedades, né? E aí a gente tem essa pressão da doença. Parece que quanto mais a gente geneticamente muda a variedade, em termos de teto produtivo, mais suscetível ela fica. Isso acontece também, e é um fato importante que eu acompanho dos produtores, em relação a esse grão depois de colhido, que ele não aguenta mais armazenagem no armazém. Quanto mais se modifica, pelo que a gente vai vendo, eu não sou agrônomo, né, mas o que a gente vai percebendo é que ela aguenta menos o grão. Tem alguma relação com isso, não? No caso, por exemplo, tem algumas doenças, principalmente se você falar da podridão de grãos, por exemplo, áreas que tem a incidência, você vai ver com certeza, se for um material suscetível, a tendência desse grão a variar com uma velocidade muito rápida dentro do armazém é gigante. Tem alguns materiais que têm uma certa tolerância que não apresentam, por exemplo, que vai ter uma boa estabilidade. Mas geralmente esses materiais que têm um teto muito alto e apresenta essa sensibilidade, vai acontecer isso aí sim, Giba. Porque é muito interessante isso, né? A gente transaciona muitos volumes aqui na nossa região e a gente tem muito problema de qualidade de soja chegando próximo ao segundo semestre, né? Como no caso soja colhida janeiro, fevereiro, você vai embarcar aí perto de maio, junho, essa soja está variada no armazém. É um ponto interessante isso.
Mas vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de inteligência artificial. Na visão da 250K, o que é inteligência artificial que está chegando agora e está chegando forte? Pode auxiliar o produtor e pode auxiliar também a 250K em novos serviços. Giba, ó, a questão da inteligência artificial é uma realidade que hoje a gente já não consegue se ver sem, né? A 250K hoje ela abriu um braço, uma startup que se chama Recomenda. E essa startup ela foi criada para desenvolver ferramentas para auxiliar o produtor. Então hoje a gente está vindo com 2 a 3 ferramentas para o mercado, mas vou comentar de uma que é o Recomenda. O que essa ferramenta faz, por exemplo? Hoje o produtor, por ter muitos clientes, vou dar um exemplo, 60 clientes. Hoje a gente consegue sumarizar tudo dentro de uma plataforma e você coloca todos os dados do produtor dentro daquela plataforma. Então, como funciona, por exemplo, se você é um agricultor e você tem, por exemplo, a programação, eu fiz a programação de safra. Você consegue conversar com o WhatsApp e pedir todas as informações da sua fazenda. Então, basicamente, você pode falar, por exemplo, assim, eu preciso saber se foi aplicado tal produto no talhão X. Ele não precisa entrar no aplicativo, a inteligência vai, busca a informação e traz para ele sumarizado. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo de uma das ferramentas. Se você pegar desde a parte, por exemplo, de identificação de análise de solo, se você pegar a velocidade que a gente ganha com essas ferramentas, eu falo que o agronegócio nos próximos 2, 3 anos, a gente vai sofrer um avanço muito grande com a inteligência artificial. Bom, Pascoal, a gente está chegando no final do nosso programa. Quero te agradecer imensamente, em nome do SBT, de estar participando aqui do nosso primeiro SBT AgroShow. Foi um bate-papo muito bacana. E você que está em casa, espere novos programas aí que a gente vai trazer muitas novidades. Pascoal, muito obrigado, meu irmão. Sucesso a 250K e vamos torcer que o produtor continue produzindo cada vez mais. Com certeza. Que todos os produtores tenham uma safra abençoada e que Deus coloque a mão no Mato Grosso e vai ser um ano fantástico, se Deus quiser. Até mais, pessoal.